A fumaça do cigarro é uma mistura de mais de 4.700 substâncias tóxicas. 70 delas são cancerígenas. O tabagismo é considerado uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. E é sobre isso que vamos falar no Saúde em Dia de hoje. O tabagismo se disseminou a partir da Primeira Guerra Mundial. Décadas depois, os males causados pela dependência vieram à tona. De acordo com a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substâncias psicoativas. Para falar sobre o assunto, conversamos com o médico pneumologista Dr. Eduardo Firmino. O cigarro, ele é composto por inúmeras substâncias e dentre as substâncias, o que a gente mais fala e é mais conhecido, a gente tem alcatrão, metais pesados e tem uma famosa nicotina, né? A nicotina é, dentre os principais, ela que causa a dependência, né, no paciente ou no indivíduo. Costumo dizer que é uma das dependências mais difíceis de se livrar, até mesmo, segundo pesquisas realizadas, do que o crack. Porque a forma que quando você já puxa o primeiro trago, com 30 segundos ela já chega ao seu cérebro. E dessa forma, os efeitos fisiológicos que ele promove no organismo também é muito rápido, né? Como aumento de pressão arterial, como aumento da frequência cardíaca, a sensação, né, que vem disso do bem-estar com essa a droga, né, circulando aí, principalmente no cérebro. Com o passar, né, com essa dependência, as doenças vão surgindo, né? A própria dependência por si só já é uma doença, né, que a pessoa já se manifesta e os malefícios começam a aparecer. Como eu já falei anteriormente, no primeiro ato, né, a questão de aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, ele já começa já subitamente, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo malefícios mais importantes, como por exemplo, o mais conhecido é o enfisema pulmonar, né? Cerca de 90% dos casos de enfisema pulmonar é provocado pelo cigarro, né? É uma causa que a gente costuma dizer uma doença prevenível, né? Porque se você deixar de fumar, você vai estar prevenindo uma doença. O enfisema pulmonar é um grande problema de saúde pública no nosso país. Estima-se que este ano já seja a terceira ou quarta causa de morte no nosso país, de internação hospitalar, né? Além disso, nós temos outras doenças cardiovasculares, né, que podem surgir também, né? Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, né, aterosclerose, câncer, né, câncer de pulmão, câncer em inúmeras partes dos organismos, né? O cigarro ele é a principal fonte, né, de câncer no nosso organismo. Então, assim, a repercussão na fisiologia do corpo humano ela é imensa com o uso do cigarro. Em relação a este ano, principalmente, né, além de tudo que eu falei do cigarro, a gente tem um agravante que é a questão da pandemia, né? Então, nessa pandemia, a gente tem notado que muita questão de ansiedade, né? Uma ansiedade generalizada nos pacientes que às vezes ficam confinados, né? O lockdown que teve aí, né? Um período até extenso, e esses pacientes acabam desenvolvendo um distúrbio, né, de ansiedade importante, ou mesmo depressivo, seja por perda de emprego, seja por necessidade de ficar em domicílio sem uma certa liberdade. E isso tudo, né, acaba provocando, né, um aumento, né, da frequência ou até mesmo aumento da incidência do ato de fumar, né? E isso a gente tem visto muito em consultório como uma forma, né, de poder fugir um pouco dessa depressão, dessa ansiedade que essa pandemia tem provocado na população. Aquelas pessoas que antes estavam com proposta de parar de fumar, a gente, de certa forma, teve uma certa dificuldade para que esse propósito fosse adiante. E aquelas pessoas que, às vezes, conviviam com pessoas que fumavam, mas não fumavam, passaram, de certa forma, até a experimentar ou até a iniciar um quadro de tabagismo
por causa desse confinamento, dessa ansiedade ou mesmo dessa depressão provocada por perda de familiares ou provocada por perda de emprego. Então, assim, a gente teve um impacto muito importante na questão assim, da diminuição da cessação do tabagismo e no aumento da frequência, né, do uso do ato de fumar. Primeiramente, no nosso país, né, o ato de começar a fumar ainda vem muito enraizado lá da infância, né? Primeiramente, aquelas pessoas mais idosas relatam que começaram a fumar porque o pai fumava ou porque era simplesmente, né, uma coisa bem aparentemente engraçada, mas que é muito comum, simplesmente porque eram para espantar mosquitos, né? Então, essa ideia de antigamente, né, de espantar mosquitos, ou porque o pai fumava, era chique, isso perpetuou, né, ao longo do tempo nas pessoas mais idosas. E hoje, né, não só isso ainda perdura no nosso meio, essa início, né, do cigarro, mas temos inúmeros outros fatores, né? Hoje a sociedade mudou assim muito, né? E o acesso a esse cigarro ele ficou muito mais fácil. Hoje, por mais que a gente tenha campanhas, né, na parte traseira, né, das caixinhas do cigarro, o acesso a ele é muito fácil. Hoje a gente vê cigarro em qualquer lugar, na banca de jornal ou numa barraquinha beirando um show. Então, o acesso dos adolescentes a essa droga ela é muito fácil. E, assim, por ser fácil, né, acaba também sendo mais frequente. Né? O usuário ele tem um fácil acesso, então ele fuma mais. Né? Então, o que a gente antes era algo mais específico na sua inicialização, hoje é uma coisa, assim, vamos dizer assim, um pouco mais banal. Né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acesso a essa droga, associado a outras modalidades de cigarro que estão surgindo, né? E uma ampla rede de comunicação que a gente vive hoje, né? De divulgação, de redes sociais, que facilitam que jovens comecem a entrar no mundo do cigarro, né? E que pessoas que já fumam hoje permaneçam nesse ato de fumar. Por quê? Principalmente agora a gente vive esse momento tão difícil, difícil para acessar o tabagismo, e essas pessoas que são mais, né, vamos dizer assim, mais antigas, né, são mais idosas e têm muito tempo de cigarro, são pessoas que têm uma carga tabágica muito grande e essa cessação ela fica muito difícil. E a gente vê que pessoas mais idosas, quando a gente tenta, de certa forma, provocar ou às vezes forçar uma certa cessação desse tabagismo, a gente acaba provocando outras consequências, como a depressão, né? Então, assim, são realidades diferentes, né, de inicialização, de perpetuação, e que cada caso a gente tem que tentar levar de alguma forma. É que eu sempre falo, a gente não pode exigir que o fumante cesse o tabagismo, mas a gente tem que tentar fazer ele compreender, né, que aquele cigarro causa certo malefício importante para a sua saúde e deixar que ele, né, psicologicamente preparado, se manifeste o desejo de cessar o tabagismo. No próximo bloco, vamos falar sobre o uso dos cigarros eletrônicos. Além disso, o pneumologista revela os prejuízos do tabagismo na gravidez e as consequências do fumante passivo. Voltamos já! Os cigarros eletrônicos expõem o organismo a uma série de elementos químicos gerados de formas diferentes. A comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. Mas o uso ilegal tem preocupado especialistas que entendem o potencial danoso desses dispositivos. A facilidade de acesso ao cigarro, ela é muito visível, né? E junto a essa facilidade de acesso, a indústria está se reinventando, né? Porque nós sabemos que as propagandas, né,
as campanhas anti-cigarros, as formas, né, os malefícios que o cigarro causa. Tem campanhas para isso, mas a indústria, ela de certa forma, ela tenta não perder o seu mercado. Então, para não perder o seu mercado, o que ela faz? Ela tenta se reinventar. Ela, de certa forma, tenta deixar o cigarro tradicional para poder passar para um cigarro mais elegante, atualizado, né? Exemplo, o cigarro eletrônico, que a gente tem visto muito falar ultimamente, que, aliás, o cigarro eletrônico ainda não é permitido no Brasil, não tem a liberação da vigilância sanitária, então a venda ainda é proibida no Brasil, só para a gente ter uma ideia. Mas a gente está vendo já o uso de forma indiscriminada. E vale ressaltar que esses cigarros, muitas pessoas pensam que ele não causa dano à saúde, né? E pelo contrário, já se viu que ele causa sim malefícios à saúde. Inclusive, nos Estados Unidos já tivemos surtos de lesões pulmonares provocadas pelo uso do cigarro eletrônico, né? Que a gente chama de PSILI, né? Na sigla em inglês, e causa inflamação pulmonar importante, com insuficiência respiratória, né? E com necessidade de UTI. Por que isso acontece? Verificou-se que os cigarros eletrônicos têm em sua composição nicotina e outros metais também, além de nitrosaminas. Porque o cigarro eletrônico, para quem não conhece ainda, ele é um dispositivo muito elegante, né? Muito, às vezes, discreto, com um visual moderno, né? Uma fumaça que não provoca um cheiro ruim, pelo contrário, tem cheiro de todo quanto é jeito, de cereja, de morango, que atrai mais os jovens ainda, né? E, porém, quando você traga aquele cigarro, ele tem que esquentar, né, para poder liberar aquela fumaça. E nesse momento que você provoca esse aumento de temperatura ali no dispositivo, é que ele vai liberar as substâncias que ele tem na sua composição. E repito, são composições que ainda não têm uma padronização. Nós temos inúmeras marcas de cigarro eletrônico no mercado, mas nenhuma é padronizada. Então, você pode ter X miligramas de nicotina, você pode ter nitrosaminas, você pode ter outros metais que você não tem conhecimento. O grande lance, vamos dizer assim, do cigarro eletrônico é tentar conquistar os jovens, né? Pela sua visual moderno, por uma fumaça que não é tão assim, vamos dizer assim, que não causa tanto assim incômodo, né? E fácil acesso também. E, por incrível que pareça, ainda não ser liberado no Brasil, né? Já estamos aí tendo esse problema. E temos, né, vale ressaltar aqui também, o outro tipo de tabagismo, que é o uso do narguilé, né? O narguilé tem sua origem lá na Índia, né? E é uma forma de confraternização entre as pessoas que sentam ao redor de um frasco, né? E começam a fumar através de uma mangueirinha e sair fumaça. Acontece que esse narguilé também está sendo muito utilizado no país, principalmente em casas noturnas, né, naquela confraternização ali. A gente fala do narguilé, a questão, né, do uso por hora, né, não por maço, mas por hora de você estar ali tentando, sugando aquela fumaça. 1 hora fumando o narguilé equivale a 100 cigarros. Então, assim, é um caminhão, né, de nicotina, de alcatrão, de outros metais pesados que ali se encontram. Ou seja, por mais que você tente ir para outro caminho, além do tradicional cigarro, a gente vê que não tem para onde ir de uma forma mais branda, né? Todas as formas de tabagismo têm seus malefícios, até mesmo de forma mais pesada. Tá? E o cigarro eletrônico, muitas pessoas pensam que é uma forma de tentar deixar o cigarro tradicional, e não é. Ele é praticamente uma porta de entrada para outras mais pesadas, como o tradicional, como o narguilé, ou até mesmo outras drogas ilícitas. Em relação aos indivíduos que fumam, homem ou mulher, a gente tem, né,
antigamente era mais fácil você ver, né, os homens fumando do que as mulheres, né? Era muito comum você ter, até para a sociedade na época como eram, né? E hoje não, hoje a gente vê que a questão do acesso, né, da frequência, da prevalência da mulher no tabagismo, ela é quase igual do homem mesmo, tá? A liberdade, né, que a gente fala de forma geral, ela veio acompanhada também do aumento da frequência e da prevalência de tabagismo em mulheres, tá? A gente não tem como falar que a maioria hoje é de homem por si só, porque hoje a mulher ela tem esse acesso igual ao homem ao cigarro, ela tem uma sociedade totalmente modificada em relação ao tempo atrás e o papel da mulher também na sociedade ela mudou muito, né? E com isso também, né, veio também o aumento do uso do cigarro, né, do uso de outras formas de tabagismo, como o cigarro eletrônico, porque a mulher hoje está mais inserida no mercado de trabalho, a mulher hoje ela tem ocupações, né, e tarefas equivalentes ao do homem, e isso propicia também, né, uma certa ansiedade, uma responsabilidade, né, tanto com a família, tanto com o trabalho, e acaba fazendo com que a mulher também seja mais propícia ao maior frequência do uso do cigarro nessa sociedade mais contemporânea. Com o aumento dessa frequência, né, das mulheres no tabagismo, vale ressaltar também a questão, né, da gravidez. O uso do cigarro na gestação, ele é, de certa forma, amplamente divulgado, né, que não é o ideal, é proibitivo, porque ele, além dos malefícios provocados na mãe, né, ele pode também provocar no feto. Então, os mais conhecidos é baixo peso ao nascer, abortos, né, malformação fetal, alto peso gestacional, na mãe diabetes mellitus, né, placenta prévia. Então, assim, o risco do cigarro na gravidez ele é aumentado porque não só você tem o prejuízo para a mãe, mas também você tem o prejuízo para o feto, ou seja, o prejuízo é em dobro. Né? Por isso que na gestação a gente, né, recomenda e até mesmo proibir, né, aquela gestante o uso do cigarro. Quando a pessoa já tem o hábito de fumar, né, e tem a gravidez, né, aquela sensação fica difícil, a gente lança mãos de alguns tratamentos, né, para tentar diminuir a frequência do ato de fumar. Porque, como eu falei, uma vez que entra, a sensação é bem difícil. E você você exigir que uma pessoa pare hoje, né, é muito complicado por causa da dependência. Como falei anteriormente, a dependência do cigarro ela é uma das mais terríveis que a gente tem no nosso meio. Então, nesses casos em que a gente vê que a dependência na gravidez ela é muito forte, a gente tenta, de certa forma, atenuar. Porque uma coisa muito importante que a gente pode provocar nessas pacientes é tipo depressão pós-parto, que pode ocorrer na falta desse cigarro. Mas, assim, em suma, o que a gente tenta fazer na gravidez é alertar, proibir, fazer a grávida compreender que isso não é o ideal para ela, nem para ela e para o feto, mostrar para ela que ela está prejudicando uma vida inocente, né, que ali está na sua barriga, e muitas das vezes tentar convencê-la para tentar, pelo menos no período gestacional, largar o tabagismo ou atenuar. Mas lembrando, sempre não é o ideal o uso do tabaco devido aos muitos malefícios que eu já citei que ele pode provocar. Basicamente, o fumante passivo é aquele que fica no ambiente domiciliar, né? É o mais clássico que a gente tem, onde um familiar fuma com certa frequência. E ele fica ali naquele ambiente, né, exposto, geralmente o marido que fuma ou a esposa que fica do seu lado, ou o pai que fuma e o filho fica ali também do seu lado, ou a mãe que fuma, o recém-nascido, ou a criança fica ali também do seu lado na maior parte do tempo, né? Não é aquela coisa simplesmente ocasional, é algo que é maior parte do tempo, né, repetitivos dias.
E esse fumante passivo, ele também não é imune de consequências do uso do cigarro. Por quê? Por incrível que pareça, o fumante ativo, aquele que fuma, ele tem ainda uma certa proteção por causa do filtro, né? E quando ele lança aquela fumaça ao ambiente, o fumante passivo que ali está, ele não tem essa proteção do filtro, ele inala aquela substância toda que vem, né, ao seu encontro. E essa fumaça que ele inala, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com uma frequência, né, que pode ocorrer, ela pode provocar malefícios também à saúde do indivíduo. Até o enfisema pulmonar, problemas cardiovasculares, bronquite, né, e outros mais, dependendo do tempo de exposição desse fumante passivo que ele está. E a criança, né, que geralmente também está ali no ambiente, principalmente com a mãe que cuida dele, que às vezes já tem uma predisposição genética, tem, por exemplo, uma bronquite, e devido à exposição ambiental àquela fumaça, pode pode levar, né, ao aparecimento, né, uma expressão da bronquite, de uma asma, né, como fator de consequência da exposição desse tabagismo passivo. O tratamento do tabagismo deve ser feito de forma multidisciplinar. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso e ainda a relação da voz com a doença. Não saia daí! Neste bloco vamos falar sobre o tratamento do tabagismo e você vai ver também como a voz sofre danos com a exposição ao cigarro. A fumaça quente agride o sistema respiratório e as pregas vocais, alterando o funcionamento e podendo causar ressecamento, irritações e até infecções. Na fonoaudiologia, o que a gente mais se preocupa com relação ao cigarro, ao tabagismo, é a questão da voz, dos cânceres de laringe, de boca e de pulmão. São os cânceres mais atingidos através do cigarro e que diretamente tem a ver com a voz, com a deglutição e com a fala da pessoa. Na fala, ele vai trazer uma voz áspera, uma voz mais grossa, uma voz instável. Por quê? Porque a prega vocal, que é um músculo responsável pela nossa fala, pela nossa fonação, vai ficar um músculo mais lento, vai diminuir a vibração desse músculo e vai ter mais dificuldade para falar. E trazendo assim um pigarro, aquela tossezinha, aquele que a gente tem na garganta, pode ser muito intensificado através do uso do cigarro. E isso faz com que a voz fique com mais dificuldade de pronunciar as palavras ou de falar de uma forma geral. E causando também um ressecamento da região, na mucosa. O que a gente se preocupa muito é com relação aos cânceres de boca, de língua e de laringe. O câncer pode atrapalhar até a respiração da pessoa, a forma dela deglutir melhor, dela engolir melhor, trazendo problemas de disfagia. O que é disfagia? É uma disfunção da deglutição, do ato de engolir da pessoa. Vai trazer um refluxo, que é muito comum, a pessoa que fuma. A nicotina, ela pode causar um ressecamento dessa prega vocal. Então ela vai secando toda aquela mucosa responsável pela fala e pode trazer essas dificuldades que nós estamos falando. E tem também a fumaça. A fumaça, ela vai causando um efeito nocivo na audição da pessoa. A pessoa vai diminuindo a oxigenação de toda a célula ciliada, de todo o organismo, e aí ela começa a ter dificuldade para ouvir. Isso pode acontecer em até 1 ano do uso do cigarro. São estudos recentes que mostram que o fumante ativo e o fumante passivo, que é a pessoa que recebe aquela fumaça, a pessoa que está ao lado de quem fuma, também pode ter problemas sérios de audição e também respiratório. Respiração, fala, audição, deglutição, tudo é um sistema só, porque eles são interligados, né? E a pessoa que fuma, ela vai ter com esse cigarro, com essa nicotina, com essa fumaça, ela vai ter um efeito ototóxico, que é tóxico aos ouvidos. Então, ela pode ter um problema de audição ao longo dos anos, sim. A voz rouca, a voz grossa, a voz áspera, principalmente nas mulheres.
a voz da mulher fica mais grossa, fica com mais dificuldade de sair, de se expressar de uma forma geral. Então, a voz, ela é um dos principais fatores que mais é atingido pelo cigarro. A voz é o que mais sofre com os efeitos do cigarro. Ela precisa ficar mais umidificado. Todo o aparelho da mucosa vocal precisa ficar umidificado. E o cigarro, ele resseca tudo aquilo ali. Ele rouba todo o líquido dessa mucosa, atrapalhando a fonação. É sempre em tempo, é sempre bom parar de fumar. É necessário para todos nós. Os efeitos diminuem drasticamente em todos os sentidos, né? Recuperar depende muito do que aquela pessoa perdeu. O tempo que ela usou, a quantidade de cigarro que ela usou ao longo dos anos. Mas parando de fumar, a gente já diminui esse pigarro, aquela que a gente tem na voz. A gente já melhora o aspecto geral da boca, a halitose, né? Porque às vezes a gente fica com um hálito muito desagradável com o uso do cigarro. Isso diminui bastante, já parando de fumar. Pode recuperar um pouco da qualidade vocal, sim, é possível, fazendo um tratamento também com um fonoaudiólogo para ajudar nisso aí, para voltar a vibração das pregas vocais de uma forma mais adequada, uso mais intenso de água para lubrificar a mucosa da laringe, que é da fala, né? Tudo isso é importante no parar de fumar. A água, ela é importante para todos os sistemas do nosso corpo, né? De forma geral. E para a voz, principalmente, ela é imprescindível. A gente precisa estar sempre ingerindo água durante todo o dia para fazer toda a lubrificação dessa mucosa, porque a gente precisa dela o tempo todo, para se alimentar, para comunicar, para conversar, para trabalhar. A gente está falando o tempo todo, na maioria das vezes. E a água tem que ser nossa aliada, o tempo todo molhando, lubrificando. O ideal é aproximadamente 2 litros de água por dia para qualquer pessoa. Normalmente, a pessoa que fuma, ela vem associada com o álcool. Ela também usa muito o álcool, né, na noite. E aquilo ali, a parceria entre cigarro e álcool, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. O álcool potencializa ainda mais os efeitos nocivos do cigarro, porque ele ainda resseca, edemacia, ainda mais traz edema, ainda mais para toda essa região da laringe, do órgão que a gente usa para falar, para deglutir, para engolir, né? Então, o álcool e o cigarro não vai dar certo nunca, não é uma dupla perfeita. Diante de tudo que a gente falou aqui, né, das consequências do malefício, da dependência, vale ressaltar que o cigarro ele tem tratamento para tentar, né, ou atenuar ou até mesmo se livrar, né, do uso da nicotina. Porque o que causa dependência no cigarro, a principal substância que leva à dependência é a nicotina. E as outras substâncias que ali estão levam a todos os malefícios que a gente já falou. E tentar tirar esse vício da nicotina não é muito fácil. Às vezes, dependendo da carga tabágica, do tempo de uso do cigarro, a gente consegue, com conversa, um diálogo, né, frequente, todo semanal, a gente consegue livrar o indivíduo dessa droga, ou seja, um tratamento não farmacológico. Mas muitas das vezes a gente tem que lançar a mão nesse tratamento farmacológico para poder apoiar, ajudar o indivíduo a se livrar dessa droga, tá? E temos, né, desde comprimidos que diminuem um pouco a ansiedade, porque o simples fato de você, às vezes, falar que vai diminuir ou vai tentar parar de fumar já causa uma ansiedade muito forte, porque você já vai diminuir a nicotina no seu organismo, o seu cérebro já fica um pouco mais, né, ansioso, e você precisa de algumas medicações ansiolíticas para poder diminuir essa ansiedade generalizada que pode provocar. Além disso, nós temos os famosos adesivos que a gente coloca, né, transdérmicos, né, na pele,
e para a gente tentar também fornecer a nicotina por adesivo, para você tentar não se livrar do seu consciente aquele ato de levar o cigarro à boca, né? E dessa forma você tentar não comprar mais cigarro, não necessariamente precisar de ir comprar uma caixinha de cigarro, não necessariamente de você fazer o gesto de fumar, porque no tratamento, pessoal, do tabagismo, o tratamento farmacológico às vezes é muito importante, mas o tratamento comportamental, o tratamento psicológico, ele tem uma influência muito grande, porque o simples ato de fumar, aonde que a pessoa fuma, talvez a pessoa tenha um lugar específico da casa que ela fuma, ou às vezes porque toma um café antes e vai fumar, esses pequenos detalhes são de suma importância. Então, você tentando fazer com que a pessoa tenha uma rotina diferente no seu dia a dia, né? E também não levar cigarro à boca, já é uma forma assim, psicológica de tentar enganar o cérebro dessa questão do ato de fumar em si. Sempre é em tempo, nunca é tarde. Ah, eu fumei 20 e tantos anos, agora não adianta mais. Adianta. Sempre vai adiantar. Sempre está em tempo de parar de fumar. Existem muitos caminhos para quem quer parar de fumar. O tabagismo é uma doença e fazer o tratamento é muito importante para que você tenha uma vida saudável. Até o próximo programa.